contrário do que a gente ouve falar por aí, não é pela dor que a gente prospera, é pelo amor. E existe um experimento muito importante que foi conduzido com filhotes de ratinhos. E esses filhotes foram divididos em 2 grupos. Um grupo foi colocado com mães que lambiam pouco a sua cria, e elas foram laboratorialmente manipuladas para isso. E outro grupo de filhotes foi colocado com mães que lambiam muito as suas crias. E o interessante desse experimento é que começou a ser observado uma mudança no comportamento desses 2 grupos de filhotes de ratinhos. Aquele grupo que era pouco lambido pelas mães começou a demonstrar um comportamento mais irritadiço, mais estressado. E o mais importante é que essa alteração não foi somente observada, mas ela foi medida também, porque a genética desses filhotes foi alterada, aumentando a produção de cortisol e, por isso, deixando eles mais estressados. Agora, não termina aqui. A parte interessante vem agora. Algum tempo depois, pegaram esses filhotes que estavam com as mães que lambiam um pouco e foram colocados com as mães que lambiam muito. E adivinha? O comportamento foi alterado de novo. E esse cortisol que estava elevado por causa da alteração genética foi reduzido novamente. E esses filhotes começaram a apresentar um comportamento mais relaxado, mais tranquilo, só por causa dessa mudança do comportamento das mães ratas com esses filhotes. E se a gente olhar para o universo dos mamíferos, é esse mesmo comportamento natural, biológico e esperado. Imagina a gente chegar para uma mãe gata e impedir que ela fique com seus filhotes recém-nascidos. Imagina a gente chegar para uma mãe ursa e impedir que ela fique próximo do seu filhote. A probabilidade é que ela nos ataque, que ela faça qualquer coisa para poder proteger a sua prole. É isso o que os mamíferos fazem. Nós, humanos, somos mamíferos também, mas nós funcionamos um pouco diferente. Com a gente, o lema é assim: não deixa o bebê chorando, deixa chorar. É assim que ele fica forte. Com a gente, o lema é: deixa chorar, porque senão vai crescer achando que pode qualquer coisa, vai poder tudo o que quiser. E, infelizmente, nós, que somos a espécie mamífera com o cérebro mais evoluído, somos os que estão atuando o mais contra a própria natureza, quando a gente olha para todos os mamíferos. E eu quero contar um negócio para vocês que aconteceu recentemente comigo. Eu estava indo para a minha aula de inglês, e no caminho da aula de inglês eu estava ali pensando, eu estava um pouco insatisfeita, sabe, com a minha aula. Eu sentia que o ritmo da aula estava deixando a desejar, assim, eu estava esperando algo um pouco mais dinâmico. E aí eu cheguei na porta da sala de aula, e aí a professora falou para mim, olhou para mim assim de longe e falou assim: Maia, mensalidade não caiu ainda. Gente, sinceramente, eu fiquei assim, muito chateada com aquilo, porque eu já tinha pago a mensalidade, eu tinha feito o pagamento, eu já estava insatisfeita com o que estava acontecendo na aula, já não estava gostando do ritmo da aula, e ela ainda me cobrando, assim, gente, desagradável, né? E me senti muito, muito desrespeitada. Então, eu fui lá e resolvi. Eu dei um tapa na cara dela. Essa história é completamente inventada. Mas a gente sabe que, por muito menos do que isso, quando um adulto se sente desrespeitado, é exatamente assim que ele faz com as crianças. Quão pequenos somos nós adultos, de acharmos que precisamos provar o nosso tamanho e a nossa força para os nossos filhotes. Né? Quão pequenos somos nós. Quão frágeisinhos somos nós, adultos do cérebro maduro, que achamos que os nossos filhotes querem nos manipular. Mas a ciência é clara. Quanto mais a gente provê uma relação de segurança, de respeito, de amorosidade, de conexão com os nossos filhotes, mais saúde emocional, e física eles terão.
E eu comecei a trabalhar com a educação positiva, que é justamente esse caminho que promove essa relação baseada na ciência e no amor, porque, infelizmente, nós estamos nadando contra a corrente, nós estamos indo contra a nossa natureza. E aí se tornou muito necessário falar sobre isso. Eu publiquei um livro sobre isso, justamente para tentar despertar nos adultos esse olhar de como nós demonstramos respeito pelo adulto, mas nós não demonstramos respeito pela criança. Que se uma criança cai e se machuca, a gente fala assim, não, levanta, levanta, não foi nada não, levanta logo, faz festinha. Ninguém se preocupa. Aliás, muitas vezes a gente vira até o rosto para o outro lado para a criança não ver a gente, porque senão ela chora, né? Tadinhos, manipulando os adultos, né? Agora, se um adulto cai, deixa eu te levantar, na hora a gente presta ajuda. Se uma criança não quer comer o que está no prato, é fresca, mimada, mal agradecida, mas a gente jamais vai obrigar um amigo nosso a comer o que está no prato se ele não quiser, né? Então a gente percebe como existe uma diferença mesmo na maneira como a gente trata os filhotes da nossa espécie. E talvez vocês já tenham visto ou vivido essa cena. De um lado, o adulto, falando com a criança. Quieto! Para! Senta direito! Fecha essas pernas, menina! Para de chorar, senão eu vou te dar motivo para você chorar. Chega! Estou cansado de você. E do outro lado, a criança, diante de um outro humano 2, 3 vezes maior do que ela mesma. Presa nessa cena. Porque ela não tem para onde correr. Para onde ela iria? Para onde ela fugiria, gente? Se esse adulto deveria ser a pessoa de segurança para ela, e aí esse adulto se torna, na verdade, a encarnação do perigo para essa criança. E o que acontece com a fisiologia da criança nesse momento? Cortisol, que é o hormônio do estresse, começa a se elevar, se elevar, se elevar, de uma maneira absolutamente inadministrável para o corpinho da criança. E às vezes as pessoas falam assim, por que mimimi, geração Nutella? Mas a gente não imagina o quão nocivo e corrosivo é para uma criança estar numa relação na qual ela não é lambida o suficiente, na qual ela não se sente segura o suficiente, na qual ela sente medo e, pior, não tem para onde fugir. Mas eu não estou aqui hoje falando de vocês do lugar de quem sempre soube tudo não, tá, gente? Embora eu tenha estudado pedagogia, eu tenha trabalhado com escola, eu só fui despertar para esse universo depois de ser mãe. Depois da minha filha nascer, principalmente. E eu posso falar, sem sombra de dúvida, que eu fui a primeira pessoa a desrespeitar os meus próprios filhos. Quando o Luca nasceu, meu filho que hoje tem 7 anos, eu decidi a hora que ele mamava, eu decidia a hora que ele ia dormir. Eu decidia se ele chorava ou não. Porque é claro que um adulto vai saber manipular os sentimentos de uma criança. Que injusta essa comparação, né? E eu fui a primeira pessoa a desrespeitar os meus filhos. E aí um dia apareceu a educação positiva na minha vida. E aí eu comecei a perceber as violências que eu praticava com as minhas crianças. Um exemplo pequeno era do choro, propriamente dito. Porque quando os meus filhos choravam, eu achava assim, eu sou uma péssima mãe, porque esse filho está chorando, então eu tô causando infelicidade, eles têm que estar felizes. E aí eu manipulava o choro deles, porque eu achava que eu precisava que eles me provassem quão boa mãe eu era. Sentiram o egoísmo aí? De leve. E uma coisa que eu aprendi, as duras penas, e eu quero compartilhar com vocês, o nosso amor pelas crianças,
pouco serve, tá, gente? Sentir amor para as crianças, na verdade, não significa nada para as nossas crianças. Porque elas saberão se são amadas ou não pelo jeito que nós as tratamos. Então, o amor que está guardado aqui dentro da gente, eles não conseguem ver. Eles não conseguem mensurar. Não é palpável. Não dá para pegar. Não dá para ver. Não dá para perceber. Mas quando a gente trata as nossas crianças com respeito, quando a gente lambe muito as nossas crias, quando a gente gera conexão e quando a gente percebe o que a gente está projetando neles, a gente pode, pelo menos, começar a poupar um pouco as nossas crianças dessa sociedade que vê os próprios filhotes como os manipuladores dos adultos. E embora a lei seja muito clara a respeito disso, de que não se pode bater em crianças, nem envergonhar, embora a ciência seja clara de que não é pela dor que a gente prospera, é pelo amor, a gente continua praticando violência com as nossas crianças. E o que a criança aprende quando ela é desrespeitada, quando ela é castigada, quando ela é colocada para sentar na cadeira do pensamento? Minuto por idade, hein? Quando ela apanha, quando a gente grita com ela, ela não aprende a se comportar melhor. Ela aprende que quando as coisas estão difíceis, ela não tem com quem contar. Ela aprende que, ao invés de poder descansar no amor dos seus adultos cuidadores, ela precisa se esforçar por ele. E a educação positiva me norteia, não só como mãe, mas no meu trabalho também. E tem uma citação muito importante que me ancora nos momentos em que eu fico patinando, às vezes, entre o que me traumatizou e entre o que as minhas crianças precisam. Que é o seguinte: no dia em que os teus filhos cometerem um erro ou um deslize e eles correrem para você, ao invés de você, nesse dia você saberá o valor da educação pacífica, respeitosa e positiva. E por que é tão difícil para a gente lamber as nossas crias assim como os macacos fazem, os ratos fazem, os cachorros fazem, os cavalos fazem? Por que para nós, adultos, mamíferos, humanos, que têm o cérebro mais evoluído, é tão difícil lamber as nossas próprias crias? Isso tem a ver com a educação que vem sendo passada de geração em geração, com essa crença de que é a dor que forma o caráter. Que tem que ser duro com as crianças, que a vida é dura, tem que ser duro. Mas a gente esquece que a infância não é preparo para a fase adulta. A infância é uma fase por si só. Não são jogos vorazes, gente. Ai, quem sobreviveu? Apanhei, mas sobrevivi. Mas não era para ser sobrevivido, era para você ter vivido. Então, nós precisamos olhar para a infância por uma perspectiva um pouco mais animal, talvez um pouco menos racional. E talvez começar a se perguntar: por que eu ajo como eu ajo? Por que eu faço como eu faço? Por que esse comportamento me deixa tão irritado assim? Por que essa fase da minha criança me deixa tão nervosa assim? Quais são os meus gatilhos? Porque enquanto a gente não despertar para isso, continuaremos sendo adultos machucados, criando filhos sobreviventes. Mas tem um jeito de quebrar esse ciclo. Através da amorosidade, da conexão, do respeito pela infância, da paciência, da disponibilidade emocional. E o mais legal, tudo isso já está dentro de cada um de nós. Então, se abra e vamos, sim, lamber muito as nossas crias. Muito obrigada.
Amém.